Pai do Senhor, meus irmãos, que alegria poder entrar na tua casa aí através da TV, poder falar contigo através do celular. Ficamos alegres em ter esse contato, mas também tristes por não ser um contato pessoal, por não ter um abraço. Mas o Senhor tem sido glorificado e é isso que importa. Louvamos ao Senhor, cantamos louvores que falam verdades, que trazem verdades, que são essenciais para nós. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, também através da palavra. Minha oração também, assim como cantamos, é que eu não impeça você de ouvir a voz do Senhor nessa noite, mas que você, como tem sido aqui todos os domingos, você possa ouvir a voz do Senhor e que seja uma voz que penetre na nossa alma, que nos transforme, que gere mudanças em nós. É o desejo do meu coração. Esse Deus que é santificado, como nós cantamos aqui, esse Deus que é adorado, é o Deus que tem se revelado a nós aqui todos os domingos. É um Deus que todas as nossas reuniões, seja escola bíblica, seja encontros de mulheres, de homens, de jovens, seja no culto de domingo, é um Deus que tem se revelado a nós. E um Deus que tem revelado a nós a sua vontade. Essa vontade que nós cantamos agora, que faremos. Esse Deus a quem nós cantamos que serviremos, é um Deus que tem nos dado direções, é um Deus que tem apontado caminhos através da sua palavra neste lugar para nós. Louvo a Deus por pertencer a esta comunidade, uma comunidade onde nós ouvimos a voz do Senhor, onde nós reconhecemos a voz do Senhor através da sua palavra ministrada, através de homens e mulheres que Deus tem levantado neste lugar, para de fato servi-lo como ele deve ser servido. Então, a proposta nessa noite não é diferente daquilo que nós já temos ouvido. A ideia nessa noite, eu quero pensar um pouco com você sobre um dos aspectos da vida cristã, que é a santidade. Falar um pouco sobre santidade, já que nós servimos um Deus que é santo, já que nós servimos um Deus que é adorado, nada mais justo do que falarmos sobre santidade, sobre nos parecer com Ele, sobre adquirirmos as qualidades de um Deus, como já foi falado aqui nessa noite, um Deus que é imensurável o seu valor. É bom servir, é bom louvar ao Senhor, mas melhor ainda é nós nos parecermos com Ele, é nós adquirirmos as suas qualidades, é as pessoas verem em nós o reflexo de quem é esse Deus que nós servimos, esse Deus que a Bíblia nos aponta. Que nós possamos ser tão parecidos com esse Deus e com esse Cristo chamado Jesus, que nós possamos ter em nossas mentes e trazer em nossos pensamentos os seus propósitos, as suas vontades, que possamos nos submeter às vontades deste Deus que é santo, para que possamos nos tornar cada dia mais parecidos de fato com Ele. Então eu te convido nessa noite a pensar um pouco sobre isso. Eu penso que se a fé é um dos aspectos mais difíceis de ser compreendido por nós, eu posso dizer que a santidade é um dos mais difíceis de ser aplicado, de ser revivido. Acho que podemos partir desta ideia. Existe sim uma certa dificuldade, mas não existe uma impossibilidade. E é por isso que o Evangelho ele é tão grandioso, porque ele nos alcança na nossa pequenez, ele é capaz de fazer de um pobre e miserável pecador um filho de Deus remido. Alguém que agora não vive mais no pecado, mas agora alguém que se torna parecido com ele, que se torna o seu discípulo, que carrega consigo agora e as marcas desse Deus que foi amoroso, desse Deus que foi sublime em vir até nós e morrer por nós e derramar o seu sangue por nós. O Evangelho nos faz então adquirir as personalidades, as características desse Deus. Nós louvamos a Ele por isso. Deus, Ele nos dá uma orientação
na sua palavra, assim como nós somos orientados a compreender racionalmente a fé, a palavra também, ela nos mostra que se nós quisermos e queremos vivenciar a santidade em nossas vidas, nós precisamos então observar esse tema com um olhar estudantil, um olhar de alguém que quer aprender, de alguém que sabe que pode aprender, que pode conhecer, que pode adquirir informações e que essas informações são capazes de transformar a sua vida. Te convido nessa noite a ter um olhar assim sobre esse tema, um olhar de um estudante. Que possamos nessa noite enxergar a santidade em um campo didático, em um campo compreensível à mente humana, para que nós possamos de fato experimentar essa santidade e vivenciar essa santidade em nossas vidas. Eu acredito que temos sim dificuldades de entender, e essas dificuldades são reais, e se eu posso tomar a liberdade de dizer que eu creio que não diferente de mim, você também tem muita dificuldade em poder abrir os seus lábios e poder abrir a sua boca e dizer: eu sou santo como meu Deus é santo. Eu sou santo como Jesus é santo. Existe sim uma certa dificuldade. Não é a coisa mais fácil, não é a atitude mais fácil do mundo, um cristão, ter uma atitude como essa, de poder abrir os seus lábios e dizer: eu sou santo como santo é o meu Senhor. E queridos, é somente quando nós somos transformados, é somente quando nós somos impactados de forma de que, como o apóstolo Paulo diz, de forma tal que eu posso chegar a dizer que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É com essa força, nesse impacto que nós somos convidados a entender e a ler a palavra do Senhor e a compreender as Escrituras, a receber a revelação do Espírito em nossas vidas, para que nós não sejamos mais os mesmos, para que eu não acorde amanhã tendo as mesmas falhas que eu tive hoje, mas que amanhã o Senhor me faça muito mais parecido com Ele, que eu possa me tornar muito mais Ele amanhã e muito menos eu. E é somente quando nós entendemos e compreendemos o Evangelho com essa importância e damos ao Evangelho essa importância, é que eu creio que as mudanças começam a acontecer em nossas vidas. Se nós formos honestos, irmãos, diante do Senhor, se nós fôssemos bem honestos diante do Senhor, nós jamais teríamos diante dele qualquer uma outra atitude diferente da que teve o profeta Isaías, quando lá no capítulo 6, ele se encontra então diante do Senhor e os seus olhos viram o rei assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins ao redor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ao ver ao Senhor e ao contemplar o Senhor e ao estar diante do Senhor, Isaías ele não diz: ô Senhor, como é bom te ver, como meu coração ansiava em poder vê-lo, como eu torci para que esse dia chegasse. Isaías, quando ele está diante do Senhor, quando os seus olhos contemplam a santidade do Senhor, ele não diz: ora Senhor, mas faz tempo que eu estou pronto, te esperando, e esperando esse momento de estar contigo e de contemplar a tua glória. Isaías, ele quando está diante do Senhor, ele não abre os lábios, ele não começa a cantar: eu só quero ver você, eu só quero ver você, porque quanto mais eu te vejo, mais eu me pareço contigo. Não são essas as palavras que saem da boca do profeta. Não me entenda mal, eu não estou criticando a música, não estou falando mal de quem escreveu a música. O que eu estou querendo dizer e o que eu estou dizendo para você nessa noite é que diante do Senhor não foi essa a postura de um homem chamado Isaías. Isaías, quando está diante do Senhor e quando contempla a face do Senhor e quando tem aquela visão do trono e de um Deus que está sentado sobre o trono, cercado por serafins que exaltam o seu nome, a postura de Isaías, meus irmãos, é de reconhecer quem ele é. E eu gosto muito desse texto,
E se nós fôssemos bem honestos, como foi Isaías, a nossa postura seria muito parecida com a dele. Reconhecermos que somos pecadores, porque foi isso que Isaías fez quando estava diante do Senhor. Foram essas as palavras e as primeiras palavras que saíram dos lábios de Isaías ao contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores não há lugar para mentira. Diante de um Deus que é a verdade, só existe espaço agora para a verdade. E a verdade é o caminho que Isaías, então, prefere percorrer diante do Senhor. O caminho da honestidade, da sensatez. Diante da verdade, Isaías, ele assume de verdade quem ele era. Mesmo sabendo que isso teria consequências. Porque diante de Deus e na presença de Deus, não podemos ter uma outra postura diferente do que essa, do que nos reconhecermos pecadores. De que nos reconhecermos carentes da misericórdia de um Deus tão grandioso e de um Deus tão santo. Isaías, ele não procura os arbustos para se esconder, como fez Adão no Éden. Ele não procura os arbustos porque ele sabia que diante de um Deus que é santo, ninguém consegue se esconder. E aí, lá no versículo 5 do capítulo 6, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque meus olhos viram o Rei. Essa é a postura do homem de Deus. Ei, ai de mim, por quê? Porque estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Em toda a Escritura não existe um homem sequer que conhecesse a Deus e que diante dele tenha ficado de pé. Aliás, existem alguns que inclusive caíram literalmente do cavalo quando estavam diante do Senhor. Alguns ficaram cegos diante do Senhor. E nós estamos diante do Senhor. Mas infelizmente hoje, muitos daqueles que se afirmam cristãos não conhecem a Deus e por não conhecerem o Deus verdadeiro que nós louvamos aqui nessa noite, também não se reconhecem pecadores. E não se reconhecem pecadores e pior ainda, não temem ao nome desse Deus que é santo. Nessa noite eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 7. Talvez a referência esteja aí a partir do versículo 12. Eu já quero começar a ler com você a partir do 15, para a gente ganhar um pouco de tempo. Isso não vai afetar muito. Romanos 7, versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que a palavra do Senhor, ela penetre em nossos corações e ela nos transforme nessa noite. Paulo, é interessante essas palavras, esse texto de Paulo, a gente lê e parece que as palavras de Paulo soam meio estranhamente para nós. Soam estranhamente para nós, porque parecem palavras de alguém que está perdido.
Afinal de contas, por que alguém faria aquilo que não aprova? E é isso que Paulo está dizendo. Então a gente lê e de repente a gente acha estranho. Mas Paulo aqui, queridos, ele não está falando e não está tratando do pecado como um ato intencional, de ceder conscientemente aos desejos da carne. Não. Paulo não está tratando desse tipo de pecado, de um pecado deliberado, de um pecado premeditado. Então, se nós queremos de fato entender e viver a santidade em nossas vidas, nós precisamos primeiro compreender a diferença entre cometer deliberadamente um pecado e cometer inadequadamente um pecado. Existe uma diferença. Nós precisamos entender isso, para que esse processo de santidade corra de forma mais natural nas nossas vidas, irmãos. Veja que no verso 25, Paulo diz que vivia uma vida crucificada, onde a sua mente já não servia mais à lei do pecado. Na medida em que o Espírito trazia luz sobre os seus pecados, o seu homem interior, ia se deleitando na lei do Senhor, como ele diz no versículo 22. E à medida que a luz do Espírito ia iluminando os seus pecados, este homem que agora tem uma lei, uma mente que é escrava da lei do Senhor, este homem ia agora submetendo as áreas da sua vida onde a luz do Espírito Santo ia entrando, ia submetendo o pecado à vontade do Senhor. Isso significa que a mente de Paulo agora buscava alimentar daquilo que era puro, daquilo que era amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que é decente, de tudo aquilo que havia virtude. Paulo deixa claro em Filipenses 4:8 que era disso que a sua mente agora queria se alimentar. Na mente de Paulo agora não existe espaço mais para aquilo que não é de Deus. A mente de Paulo agora se ocupa daquilo que tem virtude, daquilo que vem de Deus para si. E era nisso que Paulo ocupava a sua mente. Ora, nas áreas de sua vida onde a luz havia resplandecido, Paulo crucificou o pecado no seu corpo, através de uma mente renovada e submissa à vontade de Deus. Essa mente que agora é renovada, é transformada, mas não conformada com o mundo. Essa mente que agora deixou de ser conformada e começou a se transformar pela renovação da palavra, através da palavra do Senhor. É uma mente agora que ia submetendo os pecados de Paulo à vontade do Senhor. Meus irmãos, Paulo ele era tão homem quanto Isaías. Haviam áreas na vida de Paulo em que a luz do Senhor ainda não havia resplandecido, como acontece conosco. Estamos num processo. A santificação era um processo em nossas vidas. Havia sim, Paulo reconhecia isso. Paulo diz que ele era levado, preso, pela lei do pecado em sua carne, a fazer coisas que ele odiava. Por isso ele fazia coisas que odiava, porque ainda existia áreas na sua vida onde a luz do Espírito ainda não havia iluminado, onde a sua mente ainda não havia submetido essas áreas à vontade do Senhor. Paulo diz então, mas eu vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra a lei que a minha mente aprova. Ela me toma prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Alguém que peca deliberadamente não está fazendo aquilo que odeia. E aqui está a diferença. Quando Paulo, no primeiro versículo, quando lemos no capítulo 15, versículo 15, quando ele diz que fazia coisas que odiava, era desse tipo de atitude que Paulo ainda está falando, não de um pecado deliberado. Aquele que vive deliberadamente no pecado não é alguém que faz o que odeia, muito pelo contrário. É alguém que ainda é escravo, que está ainda submetido ao pecado e que vive para agradar a si mesmo.
A sua mente ainda aprova as suas ações. E é bem diferente do caso de Paulo, onde a sua mente já não aprova mais os seus atos. Onde sua mente não aprova mais aquilo que ele faz, mesmo odiando. Tiago diz que quando o desejo é concebido, ele dá origem ao pecado. Isso significa que o pecado só é gerado na vida de uma pessoa quando a sua mente aprova ou concorda com os desejos do seu coração. É assim que nasce o pecado, meus irmãos. Quando a nossa mente concorda com a cobiça que habita em nós. E não é o caso de Paulo. E não deve ser o nosso caso, meus irmãos. Não deve ser mais o nosso caso. Não é sobre esse tipo de pecado que Paulo está falando no versículo 15. A sua mente, segundo ele, servia à lei de Deus, mas ele tinha consciência de que o pecado ainda habitava em sua carne. Como nós temos consciência disso também, irmãos. Somos meninos se dissermos algo diferente disso. Somos meninos e ainda não conhecemos de fato se dissermos algo diferente disso. Existe sim o mal que habita em nós ainda, que pode se manifestar sem a aprovação da nossa mente, numa mente que já serve ao Senhor e de uma mente que já busca fazer a tua vontade. Porque o nosso corpo serve à lei do pecado. Existem reações, e Paulo sabia disso, reações da carne, tentações, pensamentos, sentimentos, ações, palavras, que ainda nos levam a fazer coisas que não queremos, ou que não deveríamos ter vontade. Coisas que vinham sobre a sua mente, e ele sabia que precisava combater essas reações da carne, e ele só podia combater isso através de uma mente transformada e remida pelo sangue de Jesus. No verso 18, Paulo diz que a lei ela é espiritual, mas que ele era carnal e vendido sob o pecado. Se por um lado a sua mente servia a Deus, a sua carne servia ao pecado. E isso criava uma oposição de vontade em seu corpo, como ele fala lá no versículo 23. Meus irmãos, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Foi a dedução que Paulo tirou no versículo 17. Já não sou eu que faço isso, porque a minha mente não aprova isso. Existe sim um mal que habita em mim, que habita na minha carne, e que ainda me leva a fazer coisas que não são mais aprovadas pela minha mente. Paulo não fazia conscientemente as coisas que odiava, mas o pecado que habitava em sua carne. Mas nós louvamos a Deus, porque a luz do Senhor, ela resplandece diariamente sobre nós. E ainda que nós habitemos em um corpo escravo do pecado, à medida que nós conhecemos, à medida que nós buscamos e que amamos a Deus, o Espírito Santo vai nos capacitando a subjugar essas vontades, esses desejos, esses sentimentos e a impedi-los de acontecer em nossas vidas. Louvamos a Deus porque isso é misericórdia. Misericórdia do Senhor, bondade do Senhor, que ao enviar seu Filho para morrer por nós, também nos enviou, após a sua ascensão, o Espírito Santo, para que nos ajudasse, para que nos iluminasse, para que nos guiasse, através da carne, vencendo o mal que habita em nós, através de uma mente transformada, de uma mente que conhece o Deus a quem serve. Quando nós nos arrependemos e começamos a servir ao Senhor, nós passamos a ter uma nova mentalidade, uma nova mente, uma nova forma de pensar.
E essa nova forma tem a ver com Cristo, tem a ver com sua vontade, tem a ver com as revelações que Deus tem dado a cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo ele diz assim: nós passamos a ter a mente de Cristo. Isso significa que agora nós compartilhamos dos seus planos, dos seus propósitos e das suas perspectivas, porque nós temos a mesma mente que Cristo. Isso é glorioso, irmãos. Isso é transformador. Porque quando nós estamos em Cristo, nós servimos a lei de Deus e não a lei do pecado. Nós não aprovamos mais aquilo que desagrada ao Senhor. E por mais que o nosso corpo ainda cometa coisas que nós sabemos que não são do agrado do Senhor, e que essas coisas não são aprovadas pela nossa mente, nós entendemos que o Senhor e que o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos levar a subjugar todas essas vontades e todas essas ações através da força e através das misericórdias de Deus sobre nós. Nós não somos condenados por sermos tentados, meus irmãos. Nós não somos condenados porque nós somos tentados. Nós não somos tentados por atos involuntários, como foi o caso de Paulo, que dizia que fazia coisas que não aprovava. Porque o Senhor conhecia já a mente de Paulo. Porque o Senhor já conhecia o homem interior que surgia dia após dia dentro de Paulo. E assim tem que ser conosco, irmãos. Da mesma maneira, do mesmo modo. Em Romanos 8, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz que nós precisamos mortificar essas ações que ainda nos envergonham. Mortificar essas ações através de um espírito que habita em nós. E através de uma mente transformada pela palavra do Senhor. A questão aqui é submeter ao Espírito as vontades desse velho homem que ainda habita em nós. Dessa velha criatura que fica querendo ressurgir em nós, mas que não existe mais espaço para ela. Porque o Senhor tem tomado todo o espaço em nossas vidas. Porque nós temos preenchido as lacunas da nossa vida com aquilo que vem do alto, com as virtudes que vêm do Senhor. E é por isso que nós temos tanta necessidade de buscar ao Senhor, de ler a palavra do Senhor, de entender e compreender a palavra do Senhor, de nos reunir como corpo e que em comunhão façamos isso de forma conjunta, onde oramos uns pelos outros, que entendemos que todos nós temos as nossas fraquezas, que andamos juntos porque sabemos que amanhã eu posso fraquejar e eu preciso de alguém que procure e tenha o mesmo desejo que eu para me ajudar, para ser um companheiro de oração, para ser um companheiro no conhecimento da palavra. Porque ninguém subsiste sozinho, ninguém, irmãos. Nesse processo de santificação, nesse processo de busca pela santidade, a igreja tem um papel importantíssimo. No domingo passado nós ouvimos o pastor pregando sobre uma igreja menos intolerante com o pecado, com as ações da carne, com os desejos do mundo. Nós precisamos uns dos outros nesse processo, meus irmãos. Mas nós precisamos, principalmente, ter e fazer um compromisso pessoal com o Senhor. De buscá-lo, de conhecê-lo, de ler a tua palavra. Isso fica difícil quando nós vivemos em um tempo de pandemia e que mesmo em pandemia as pessoas não têm tempo para buscar, para ler a palavra. Onde as pessoas, mesmo no tempo de pandemia, estando em seus lares, não têm tempo para parar por uma hora, para se reunir com seus irmãos e estudar a palavra de Deus. Isso se torna difícil. E se nós precisamos ser uma igreja menos intolerante, com esse tipo de atitude também, nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. A atitude de não priorizar aquilo que é importante e aquilo que pode transformar a minha vida.
Ora, Paulo, ele agora tem uma vida de alguém que vive para buscar não mais a sua vontade, como ele diz em vários textos, em várias das suas cartas. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Eu vivo agora para fazer a vontade do Senhor. É essa vontade que eu quero. E, meus irmãos, nós não podemos nos tornar perfeitos ou servir a Deus com mais intensidade do que a luz que recebemos do Espírito do Senhor. Mas nós podemos sim viver de acordo com a luz que nós já recebemos. O convite e a palavra para você nessa noite é: considere aquilo que você já ouviu neste lugar. Considere as ministrações que Deus já fez ao teu coração, através da vida do pastor, através do encontro de grupos, de ministérios. Deus já tem falado ao teu coração, você já tem recebido a voz do Senhor. Agora viva de acordo com a luz que você já recebeu, meu irmão. Viva de acordo com aquilo que Deus já mostrou e já revelou a você. Viva de modo digno e honre aquilo que Deus já te mostrou. Nós veremos, se vivermos dessa forma, dia após dia, o velho homem sendo destruído e a nova criatura sendo erguida pelo Senhor. É isso, esse é o desejo, essa é a vontade. É nisso que nós temos que pensar e buscar como igreja. É o negar a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. É o que Jesus diz lá em Mateus, ou em Lucas, ou nos evangelhos. Tome a tua cruz e siga-me. Diariamente. Diariamente nós temos que mortificar essas ações que ainda nos envergonham. Não podemos nos sentir mal quando o Espírito de Deus nos faz enxergar o quanto ainda somos pecadores. Isaías estava ali diante do rei, sentado no sublime e alto trono, e o que ele conseguiu enxergar foi a impureza que ele carregava em si mesmo. E é bom quando isso acontece, irmãos, isso não é vergonhoso, porque quando isso acontece nós temos agora a oportunidade de fazer algo a respeito disso. O Senhor nos dá a oportunidade de fazer algo a respeito disso, matar esses atos do corpo através do Espírito. A santidade, ela acontece em nossas vidas à medida que o nosso corpo de pecado vai sendo destruído e substituído por uma criatura conduzida pelo conhecimento daquele que nos chama para a sua glória. Para que vivamos e sejamos santos como Ele é santo. É por esta razão, e eu quero concluir com as palavras de Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Não vou ler todo o texto, mas Pedro, neste texto, ele diz: é por esta razão que a nossa fé precisa ser associada às virtudes. E as virtudes associadas ao conhecimento. E o conhecimento associado ao domínio próprio. E o domínio próprio associado a uma esperança. E uma perseverança que é associada à misericórdia. E uma misericórdia que é acompanhada da comunhão. E uma comunhão que é acompanhada do amor. Porque são estas coisas que nos lembram de que ainda precisamos nos livrar dos nossos pecados, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. São estas coisas que vão suprir a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor e que a luz do Senhor possa entrar em nossas vidas, que essa palavra faça sentido para nós, que essa palavra encontre um lugar especial no teu coração. Que essa palavra encontre um lugar especial na tua vida, queridos. Que você busque ao Senhor e que você busque e continue buscando essa santidade. Essa santidade que ela se torna cada dia mais real para nós. À medida que nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo, como Paulo disse. Que nós possamos, no final da nossa carreira, poder dizer como Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira e guardei a fé. Que esse seja nossa forma de viver, prudente de viver. É o convite que eu te faço. Convido você a fechar os teus olhos e orar.